Tá aí o Filipe Luiz, em entrevista coletiva aqui na Arena MRV, elogiando bastante, né, o trabalho do Cuca e a dificuldade de se vencer, né? As equipes comandadas por ele, falou de vitórias por diferenças de gols, enfim. Reconhecendo também, como o Cláudio Rezende tinha dito, né? O Cláudio estava lá na sala de entrevistas no momento em que a entrevista foi realizada. A análise do Filipe Luiz sobre essa vitória nos pênaltis, vitória atleticana hoje. Fez questão de destacar os 3 jogos que o Atlético fez, né? Para muita gente, ou para algumas pessoas, o Atlético jogou como time pequeno. Aí o Filipe Luiz, que é um dos melhores treinadores da nova geração, elogiando a postura do Atlético, a dificuldade que é fazer gol no Atlético, principalmente nesse momento, né? O Atlético já viveu momentos piores na temporada, momentos de desajustes, mas nos últimos jogos o Atlético tem jogado muito bem, né? Tem sido um time bastante consistente, precisa focar na bola aérea, que hoje não foi um problema, mas os elogios são absolutamente justos, cara. O Cuca é um baita de um treinador, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, o maior treinador da história do Atlético, é o cara que comandou o Atlético nas principais conquistas recentes do clube, e é um reconhecimento de um jovem treinador, de um cara de muita história no futebol, como é o Filipe Luiz, a um colega de profissão, já mais experiente, e destacando da dificuldade que foram esses 3 jogos contra o Atlético. E o Flamengo ganhou 2, tá? O Flamengo ganhou 2 dos 3, perdeu 1, foi eliminado na Copa do Brasil, e o Filipe Luiz está certo. Porque perdeu, vão fazer terra arrasada, e não é assim que funciona no futebol. O Flamengo está muito bem no Campeonato Brasileiro, vai iniciar agora o mata-mata de Copa Libertadores, competição na qual também é favorito, assim como era favorito na Copa do Brasil, e foi derrotado pelo Atlético, que se enche de moral na competição, que se enche de moral na temporada, e foi um Flamengo muito bem montado pelo Filipe Luiz no primeiro tempo, cara. Nós cansamos de falar aqui durante a transmissão. Mudou o jeito de jogar, dupla de ataque, o Wallace Ian e Pedro como dupla de ataque, Plata na direita, Cebolinha na esquerda. O gol do Flamengo, cara, é uma aula de desencaixar marcação individual. O Pedro sai lá do comando de ataque, vem aqui no meio de campo, ele dá um toque numa bola que ele desmonta o Arana, e quando numa marcação individual um fica pelo caminho, é igual quando você está com aquele jogo de empilhar que você puxa uma peça e cai o resto. Foi caindo 1 a 1 da marcação individual do Atlético, e o Flamengo fez o seu gol com o Cebolinha. E o Flamengo do primeiro tempo, esse Flamengo que o Filipe Luiz escalou, ele poderia ter feito 2 ou 3. Tanto que no intervalo, o início do meu comentário vou resumir o primeiro tempo com uma frase. Dos males, o menor. O Atlético perdeu por 1 a 0, que bom para o Atlético. Ficou bom, porque agora vai ter o vestiário, o intervalo para ajustar as coisas. E ajustou. Mentalmente o Atlético foi diferente no segundo tempo, em termos de posicionamento também, e no jogo de xadrez das alterações dos técnicos, o Cuca foi melhor. E olha que as alterações, a gente até comentava em off, né? Nossa, no Atlético entrou Saravia, Igor Gomes, Dudu. No Flamengo, Saúl, Samuel Lino e Arrascaeta. A diferença da qualidade, né? Só que as substituições do Atlético não surtiram mais efeito. E o Atlético foi melhor no segundo tempo, nesse jogo de 2 ótimos treinadores, não chegou ao seu gol, tivemos a penalidade, e aí nos pênaltis apareceu a estrela desse que é um dos maiores goleiros da história do Atlético, o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, o Everson. Então, cara, ao invés de apontar dedo e querer achar vilões, eu prefiro exaltar o ótimo jogo de futebol que nós vimos na Arena MRV, com o Flamengo superior no primeiro tempo, com o Galo superior na segunda etapa, numa grande classificação. Ninguém é muita gente. A maioria das pessoas não esperava o Atlético classificado contra o Flamengo. Mas é futebol. Futebol é maravilhoso por isso. O Atlético está na próxima fase da Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado e nós assistimos a um ótimo jogo com muita estratégia aqui na Arena MRV, em que o Flamengo venceu, mas não levou, e o Galo está classificado.